A semana promete ser bem agitada aqui no mercado financeiro brasileiro e também lá fora. Teremos a primeira super quarta do ano, com decisão de juros aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos, no mesmo dia, na quarta-feira. Além disso, sairão dados importantes sobre os empregos formais aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. E a temporada de balanços das empresas de capital aberto aqui do Brasil vai ser dado início, né, com a divulgação de bancos importantes por aqui. Então, vamos acompanhar porque tem muita coisa importante que vai mexer com os mercados e com as empresas durante essa semana. E aproveitando, eu queria até deixar, né, que você que tem interesse em entender melhor sobre os cenários brasileiro, regional, setorial, internacional para 2024 e quer contratar uma palestra minha, faça o contato, né, direto, que podemos ver um orçamento e a disponibilidade de agenda. É sempre interessante entender melhor, né, como que os rumos da economia e dos mercados brasileiros vão tomar ao longo desse ano 2024. Entre em contato. Mas vamos lá. A semana, como disse, promete ser bastante agitada. A gente vai ter a decisão da Selic, que vai ser divulgada após, às 18h30 do horário de Brasília na quarta-feira. E o consenso do mercado é que deve haver um novo corte de 50 pontos base na taxa, chegando a 11,25% ao ano. Essa redução, inclusive, é importante lembrar que ela já foi definida, antecipada pelo Copom, pelo Comitê de Política Monetária, na sua última reunião. E isso reforçou a previsão de reduções da mesma magnitude das próximas reuniões. A previsão é que encerre 2024, em 9%. Mas pode até cair mais, a depender do que vai acontecer lá nos Estados Unidos, que é justamente outro ponto importante. No mesmo dia, na mesma data, na quarta-feira, porém mais cedo, o Federal Reserve, o Banco Central americano, no seu FONC, que é o Comitê de Finanças Abertas e Política Monetária lá dos Estados Unidos, do Banco Central americano, vai divulgar a sua taxa de juros. E o que deve acontecer lá é um pouco diferente do que vai acontecer aqui no Brasil. Lá, a expectativa é que a taxa seja mantida no intervalo entre 5,25% e 5,5% ao ano. E mais importante além da decisão em si, é a coletiva que é realizada pelo Jerome Powell, o presidente do Fed, logo após o anúncio. Hoje, você tem expectativas importantes da redução dessa taxa a partir de 1º de maio de 2024. Há uma probabilidade alta, de 51,2%, de acordo com expectativas do mercado, para que você tenha esse início da redução das taxas por lá. Então, o que é que acontece? Você tendo redução nas taxas por lá, isso vai dar margem para que as taxas aqui no Brasil possam cair ainda mais. Então, vale a pena você acompanhar o que vai acontecer tanto aqui, como principalmente o que vai acontecer por lá. E aqui no Brasil, como eu disse, teremos a divulgação essa semana do CAGED, com a quantidade de empregos que foram gerados, empregos formais na economia para o mês de dezembro. Isso vai acontecer na terça-feira, com a divulgação pelo Ministério do Trabalho, e a expectativa, na realidade, como é o mês de dezembro, é que você tenha uma queda de empregos, porque geralmente no mês de dezembro o comércio principalmente se desfaz de muita mão de obra temporária que foi contratada para as vendas do final de ano. Então a expectativa é de uma queda de 370 mil empregos formais naquele período. E aí no dia seguinte, na quarta-feira, no mesmo dia da divulgação do Copom, vai ser divulgada a PNAD contínua para a taxa de desemprego pelo IBGE. A expectativa é que a taxa de desemprego ela se eleve, de 7,5% para 7,6%, mostrando um aumento na taxa de desemprego
para esse período. No Brasil, ainda terão outros dados importantes, como a divulgação do IGPM pela FGV, que vai ser divulgado na terça-feira também. E no final da semana, na sexta-feira, o IBGE vai divulgar a pesquisa industrial mensal, né, fechando os dados aqui do Brasil. No campo político, a semana vai continuar ainda meio fria, porque o Congresso está em recesso e as atenções se voltam para a medida provisória, né, que limita isenções fiscais na folha de pagamento. Há uma discussão muito grande, um debate muito forte entre o governo e o Congresso. O governo tenta reonerar a folha de pagamento, apesar do Congresso ter derrubado isso no ano passado. E a discussão sobre esse assunto continua. Além disso, a reforma do imposto de renda está cada vez mais em pauta, né? Alterações que podem abranger a tributação de dividendos e também nas faixas mais baixas do tributo, né? Vale lembrar que o então candidato à presidência, Lula, disse que iria isentar, né, os trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos de pagar o imposto de renda. Mas já esse ano, com o reajuste do salário mínimo acima da inflação, os trabalhadores que ganham 2 salários mínimos vão pagar imposto de renda. E também tem expectativas aí sobre novas divulgações do programa Nova Indústria Brasil. Lá fora, como eu já disse, você tem a divulgação da taxa de juros na quarta-feira, mas também a continuação da divulgação dos balanços das empresas americanas, principalmente de mais empresas que fazem parte do Magnificent Seven, né? Ou seja, são as 7 maiores empresas de tecnologia lá do S&P 500. E vamos ter a divulgação justamente da Meta, Alphabet, Amazon e também da Apple, né, que vão trazer dados durante essa semana, né, do seu desempenho no trimestre. Lá nos Estados Unidos vão ser divulgados também os dados sobre o emprego, onde vão ser divulgados os empregos formais, né, do setor privado, que há uma previsão de 135 mil novas vagas no mês de janeiro. Esse dado vai ser divulgado na terça-feira. Lá na zona do euro, teremos a divulgação do PIB do quarto trimestre da Alemanha e também da zona do euro, isso na terça-feira. Já no dia seguinte, a Alemanha vai apresentar seu índice de preços ao consumidor do mês de janeiro, com a previsão de avanço de 0,3% na comparação mensal. Na quinta-feira, sairão índices, né, do PMI da indústria de transformação para o mês de janeiro da Alemanha, Reino Unido e da própria zona do euro. E a zona do euro também vai apresentar seu índice de preço ao consumidor, né, com previsão de queda de 0,3% na comparação mensal e a taxa de desemprego do mês de dezembro. A China, por último, vai ter uma semana com poucas divulgações de dados, né, apenas o PMI da indústria de transformação na terça-feira, sem outros indicadores tão relevantes. Então é isso. Eu queria desejar a todos aí um ótimo início de semana, ótimos negócios e se inscrevam no canal, né, para que vocês possam ficar sempre atualizados, né, com o que vai acontecer na semana em termos de economia e de negócios. Um abraço a todos!